celestial. Nesta noite queremos te agradecer pela tua real presença em nosso meio. E nesta hora, Senhor da glória, prepara os nossos corações para ouvirmos a tua palavra. Usa o teu ungido, Senhor da glória, diante da necessidade da tua igreja, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Nós cumprimentamos mais uma vez todos com a paz do Senhor. Vai tomar um assento. Não há necessidade, eu vou usar a leitura que o nosso pastor fez na leitura introdutória, né? Foi Marcos, não foi isso? Eu estou ficando esquecido. Meu Jesus, irmã Cristiane, o tempo passa para todo mundo, né? Eu pensando foi Marcos, né? Foi João 15, foi isso? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar, nós temos um tempo lindo para meditarmos dentro dessa passagem. E o livro, o Evangelho de João, nos relata, é o último evangelho escrito. E João, ele escreve de forma totalmente diferenciada de todos os demais. Mateus, Marcos, que foi o primeiro que escreveu, por volta do ano 52, 55, ele terminou. Depois temos Mateus, que escreve para o seu povo, o povo judeu. Lucas, que escreve para os gregos, especialmente para Teófilo, 2 tratados. O primeiro tratado é o Evangelho que Jesus realizou, e o segundo é Atos dos Apóstolos. E João, já por volta do ano 90, 92, no ano 95, ele escreve o Apocalipse. Aí ele escreve a vida de Jesus, o relato de Jesus entre nós. E nós vemos que João, ele tem um cuidado todo especial, porque ele está tentando derrubar uma certa dificuldade, já que se levantou. Você sabia que o Evangelho, ele atravessa muitas dificuldades, igreja? Sim ou não? Mas eu trago uma notícia boa, que ele nunca vai deixar de prevalecer. Sabe por quê? A força do Evangelho não está firmada em mim, não está firmada no pastor Genaro, não está firmada na convenção das Assembleias de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está firmado em Jesus. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode louvar Deus por isso? Eu quero trazer uma notícia melhor ainda. Você está firmado nele. Nada que for feito e levantado contra a tua vida vai prevalecer, porque maior é aquele que te chamou, ou qualquer força contrária que está no mundo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E João, ele tem um cuidado todo especial, porque ele quer apresentar e apresenta Jesus não como um homem, né? Não como um homem, porque Lucas, ele apresenta Jesus como um homem, mas um homem perfeito, o homem Deus. E ele firma muito dentro da sua narrativa em algumas expressões dizendo: e aconteceu. E aconteceu. Quando ele escrevia assim, principalmente para os gregos, ele estava quase que chamando por desafio. Prove que não aconteceu. Vem aqui e diz que não aconteceu. Quando aquela viúva vinha com aquele filho morto e Jesus vinha indo para o outro lado, e de repente ele manda parar tudo, porque ele olhou, moveu-se de íntima compaixão, não pelo defunto, mas pela viúva, e foi até aquele local, tocou naquele esquife e disse: menino, levanta daí. E ele levantou e ficou de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fazia o relatório, quem é que podia dizer que não aconteceu? Porque aconteceu. Entre muitos outros relatos que ele fez, como falamos hoje pela manhã na escola dominical, um certo centurião que cuidava de 100 soldados, ele olhou e viu um dos seus cuidadores, um dos que trabalhavam com ele, muito enfermo, e nada ele podia mais fazer por aquele homem, porque a Bíblia diz que ele estava moribundo. Isso era uma forma de dizer que o estado dele era gravíssimo. Ele não teve mais solução para aquele homem, não tinha como resolver. Ele chama um dos seus criados e fala: vai lá ter com ele, fala com ele. E ele apressou, arrumou tudo, mas quando ele ia sair, ele já estava no caminho. Aquele homem: não
volta aqui, quem vai sou eu mesmo. Eu que tenho que fazer isso. Quando ele vai até Jesus, Jesus olha para aquele homem e olha para ele e vê a fé dele. Fala, eu vou lá na tua casa agora e eu vou resolver esse problema. Aquele homem olha para Jesus e fala assim, não, Senhor, eu estava mandando alguém vir até a ti, mas eu mesmo vim porque eu achava que isso não deveria ser, porque eu não me sinto digno de que tu vá na minha casa. Eu sei que eu sou um homem que tem autoridade. Eu digo a um homem, vai, ele ia vir. Eu digo, vem, ele vem de volta. Mas eu sei que tu tem autoridade. E eu te peço, manda uma palavra. E eu sei que o meu criado vai ficar curado. Aquele homem falou isso para Jesus e curioso. E Jesus ficou maravilhado de ver. Eu nem em Israel encontrei tanta fé. Engraçado, irmãos, que a gente às vezes fala que tem fé. E você precisa ter fé. A palavra de Deus na carta aos Hebreus nos diz que sem fé, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A sua vida tem que ser vida movida por fé. Nós muitas vezes deixamos a nossa fé meio que titubear. Mas Jesus hoje fala, levanta os teus olhos. Não esmoreça a tua fé. Eu sou o Deus da tua vida. Eu continuo trabalhando em você. E através de você eu ainda vou fazer grandes obras. Tudo que você passou é um processo. Eu jamais disse que acabou. E no tempo certo, tudo que eu te prometi há de acontecer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembro-me do testemunho do pastor Jair Amaral. Pastor Jair Amaral olhou na cestinha dele lá, olhou para a família. Quando ele abriu a cestinha, o dinheiro que tinha só dava para comprar o pão e fazer o café da manhã. Ele tinha uma missão naquele dia, subir para Teresópolis. E ele olhou e falou, esse é o dia da passagem. Mas aqui da minha família, se eu for para Teresópolis, eles não tomam café da manhã. Aí Deus falou para ele, toma o teu café da manhã. Vai na padaria, como você tem que comprar, toma o teu café. Ele ouviu a voz de Deus, foi lá e comprou. Tomou o café da manhã. E ele falou, se Deus está mandando tomar café da manhã, porque ele não quer que eu vá para Teresópolis. Aí Deus falou para ele, quem disse isso? Quem falou que você não vai? Eu falei para você tomar o café, eu não falei que você não vai para Teresópolis. Prepara que você vai para Teresópolis. Olha aí, pastor, o senhor pensa que é a hora do acaso. O senhor veio para cá, a mulher foi para lá. Se encontrou um pelo caminho. Mas tem um Deus que nunca desencontra. Glória a Deus, que Deus tem propósito nesse negócio. Nada é em vão na vida de um servo de Deus. Pode ter certeza, algo vai acontecer no meio disso daí. Glória seja dada ao nome do Senhor. A hora foi passando, 2 horas, foi lá, pronto, bota teu paletó, bota a roupa, vamos embora, vai para Teresópolis. Sem um centavo, pegou. Eu não tenho, não vou abrir, mas vai estar ligado assim. Misericórdia, não é? É perigoso. A gente bota a moeda, puxa daqui, puxa dali, né? Não tinha nada, nada. E vai ele, para onde? Para a rodoviária. Sentou na rodoviária, olhou para o ônibus, Teresópolis. Parou o primeiro, lá em Caxias. Foi embora. Parou o segundo, foi embora. Aí veio um terceiro, ele falou, se eu pegar esse daí eu vou chegar, vai mais ou menos 10 minutos lá na hora do culto começar. Aí aquele também foi embora. Veio um outro, ele falou, se eu não pegar esse daí agora, eu já vou chegar lá atrasado. Eu não gosto de chegar atrasado. Mas eu quero te dizer, meu, que Deus ele não atrasa. E Deus também não adianta. Você pensa que Deus vai atrasar e que Deus vai adiantar? Não, Deus chega na hora certa. Quando acontecer na tua vida, é o momento
saco nas costas, aquele saco preto, você já deve ter visto algum desses por aí, e veio meio que cambaleando para um lado, para o outro, chegou perto do pastor, olhou para ele, aquele saco, ele falou, pronto, agora ainda veio o capeta aqui para me perturbar. Cuidado, meu. Deus sabe como se manifestar. Aquele homem olhou para o pastor e falou assim, pastor, ele falou, sou, por quê? Pois é, botou a mão no bolso, tirou lá de dentro do tiro, amassou, toma aí, ó, jogou em cima dele, rapaz, que negócio é esse? Jogou isso aqui em cima dele, quando ele olhou era o dinheiro. Não reclama não, é seu. E foi embora com o saco dele, ele olhou, Jesus, é o dia da passagem. O mendigo foi embora. Ele foi, pegou o dinheiro, pagou lá para o motorista, subiu, demorou, foi ele. O irmão Francisco chegou lá na hora certinho. Quando ele chegou lá no culto, igreja muito grande, ele pregou. Deus fez uma obra tremenda, renovou vida, batizou com o Espírito Santo, salvou. E como ele depois no final contou, como ele chegou ali. Aquele povo viu como é que Deus age. Aquele pastor da igreja falou, está vendo, igreja? É assim que Deus trabalha. Nós precisamos andar mais por fé, não por vista. Crê que o nosso Deus é um Deus que continua mesmo. Aleluia. Naquela hora, ele levantou a igreja e falou, vamos dar uma oferta de amor para o nosso pastor. Naquele dia, a igreja mandou a contribuição e foi o suficiente para 6 meses para que ele viesse dar sustento na casa dele. Aquele que só tinha o pão para comer pela manhã, agora está com seus celeiros abastecidos. É o Deus que você tem na sua vida, igreja. Ele não desampara os seus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o trecho que o nosso pastor nos leu, e eu pedi para os irmãos lembrar, fala aqui de João, capítulo 15. Jesus aqui, ele apresenta a última expressão, de acordo com o relato de João, a expressão eu sou. Então, quando ele está falando eu sou, ele está remetendo todo aquele povo que estava ali ouvindo a ele o que ele falava lá para Moisés. Quando Moisés olha para aquela sarça não consome. E quando Deus apresenta-se para ele, ele pergunta qual é o teu nome, a quem eu devo lhe apresentar. Diz a eles que o eu sou te enviou. O eu sou que sou te enviou. E agora o eu sou que falava, é o sou que está no meio de nós. É o eu sou que está aqui. É o verbo que se fez carne, que habita entre nós. É o Filho de Deus. E agora ele personifica nele próprio a figura da agricultura. E ele fala que ele é a videira. Mas ele não é qualquer uma videira. Ele é a videira verdadeira. E nós sabemos que a videira, ela produz um dos frutos mais desejáveis. E é um dos frutos mais gostosos. Eu não sei se é o gosto de todos, mas é o mesmo. Eu gosto muito de uva. Eu gosto, mas não me deixa perto de uva, não. Se for aquela sem caroço, então, eu vou quando ver, compro aquelas caixotinhas na feira. E quando eu vou ver, quase que vai toda ali embora. Eu vou comendo, que é aquela docinha, meu Deus. E uma das coisas que a uva simboliza é justamente isso. Jesus, ele fala que ele é a videira. Mas ele é a videira verdadeira. Eu quero dizer que é impossível alguém que tem Jesus na vida e dizer que é triste. Porque uma das produções que a uva ou a videira produz chama-se alegria. O crente tem que ser alegre. Eu quero dizer que nós não passamos nem um terço da tribulação que a igreja primitiva passou. E eu quero dizer, irmãos, que aqueles homens, pelo fato de eles serem muitas vezes açoitados, diz que eles levaram chicotada, eles apanharam, levaram uma surra, mas eles estavam alegres, sabe por quê? Eles sofreram tudo isso pelo nome de Jesus. Glória! E como pode ter gente que qualquer resfriado que tem, esqueceu de mim. O resfriado vem uma vez, vem 2 vezes, vem 3 vezes, mas ele vai embora. Mas a tua alegria tem que permanecer.
mas a gente tem uma alegria, meu irmão. A gente tem uma felicidade, porque a gente tem uma esperança, meu irmão, que ela ninguém pode tirar. Eu vivo, meu irmão, o dia de hoje, como se daqui a um pouquinho eu já estivesse na glória. A visão da glória futura, olha, meu irmão, ela está tão presente nos nossos dias, que não nos dá direito de ter tristeza. Você, quando acorda pela manhã, você pode ter certeza, a qualquer momento, a qualquer hora dessa, nós estaremos lá, glorificando, exaltando o coração para aquele Deus. Toda glória, todo louvor e toda adoração. A seiva da videira, ela produz a honra. E a fonte da alegria é Jesus. Os seus frutos é o que produz o vinho. O vinho é símbolo de alegria. Agora nós estamos produzindo isso. Você está sendo um produtor de alegria? Eu quero terminar dizendo sobre a essência desse trecho. Irmã Cristiane, quando nós lemos esse trecho, fala sobre um ponto que é o ponto principal, a frutificação. É algo tremendo, porque nós vemos que a videira, é algo curioso, que ela fica geralmente lá atrás e vai se estendendo, quem já viu, né? E ela vai assim naquelas redes, ela vai embora e você não vê onde é que ela está, mas ela está lá fazendo a manutenção de todos aqueles ramos. E é uma coisa tão gloriosa que quando você entra, né, que a gente chama até de parreira, e vai olhando, aquele monte de uva parece que é do nada, mas tem alguém que está sustentando. Quem está sustentando é o tronco lá atrás. E o tronco é Jesus na tua vida. O vento vem, o vento sopra, a luta bate na porta, muitas vezes até entra, mas daqui a pouco a vitória chega. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela chega, meu irmão, aí começa dando aquelas florzinhas. E olha, é tão maravilhoso que quando a gente olha e vê aquela extensão daquela videira ou daquela parede estendida, você nunca vê uma uvinha só. Aqueles cachos vêm e ficam muito. Irmãos, isso é importante para a nossa vida. O crente em Jesus, ele precisa frutificar. Jesus, ele falou que ele era uma semente. E a semente precisava cair na terra, porque se ela caísse e não morresse, ficaria ela só. Mas caindo, morrendo, daria muito fruto, porque ele se espalharia. Aquele campo iria crescer, aquela semente iria se espalhar. E louvamos a Deus porque ela espalhou e chegou até nós. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa muito preocupante no trecho que o nosso pastor nos leu é o seguinte: é que tem ramos que secam. E o ramo que seca é porque ele não está na videira. Esse ramo ele tem que ser cortado. Por algum motivo ele se desligou da seiva. E eu quero terminar dizendo que o crente ele é alimentado por uma seiva. E é o que mantém a frutificação na vida daquela planta. É a seiva que é extraída pela videira. A seiva da tua vida tem um nome. E Jesus falou que é o Espírito Santo na tua vida. E o Espírito Santo na minha e na sua vida é o que faz frutificar. Hoje Deus nos chama para uma obra de frutificação. Ele vai cantar a bandeira vacina e cantar a bandeira. É impossível uma pessoa ser de Deus e ela não frutificar. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós vemos que Paulo explicando ali, aquela igreja, ele fala, se puder botar na tela, a gente agradece. Gálatas 5, 22. Nós podemos até não ter um dom, meu. Eu quero dizer que você pode chegar no céu sem um dom. Você pode até não ser profeta, profetizar. Você não pode até não ter o dom de curar, né, pastor? Tem pessoas que não vão ter, mas dificilmente você vai chegar lá se você não tiver um
Irmão, crente é desafiado a ter dentro de si o amor. Crente que não ama, ele precisa rever a sua vida. Jonas era um homem, era um crente que ele tinha amor. Ele precisou aprender a amar. E Deus levou ele para o corretivo para ele aprender a amar, porque ele queria ver aquela turma tudo morto. E eu quero dizer, meu, aquele camarada que bateu uma vez nas tuas costas e falou assim, ó, passa para cá esse relógio, me dá para aqui esse celular. Você não pode desejar a morte para ele não. Você pode pegar o teu celular, pega o seu celular, eu sei que é difícil, pega, dá para ele. Toma aqui, leva. Ele não sabe levar, dobra o teu joelho que eu vou orar para você antes de você levar ele. Eu quero te dizer que dificilmente ele vai levar. A escada ele pegar o dele também e entregar para você. Mas sabe por que isso, irmão? É amor. Você precisa amar. A Bíblia fala, amar a quem? A quem te ama? Amai a quem vos persegue. Irmãos, muitas vezes a gente não olha desse jeito. E se você ainda não entrou e não passou dessa escola, você precisa rever alguns conceitos. O crente precisa amar. Nisso nós vamos ser diferentes daqueles que estão no mundo. Jonas queria destruição, mas Deus queria salvação. E Jonas, ele foi comissionado por Deus para pregar o quê? A destruição. Mas Deus deu uma senha para ele, você vai pregar destruição, mas no final vai ter salvação. E quando ele pregou a destruição, e o povo arrependeu, e Deus resolveu mudar a destruição para a salvação, desagradou o profeta, homem de Deus, mulher de Deus, deixa o amor entrar dentro da tua vida. Nós precisamos amar um ao outro. A temática desse capítulo 15 é: nós seremos discípulos de Jesus se nós produzirmos aquilo que Ele é. E a Bíblia diz que Deus é amor. Precisamos amar um ao outro. E aqui nós vemos o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Se formos falar, a gente vai entrar pela noite adentro. No meu caso, eu quero só falar do amor. E terminar aqui essa tão doce e sublime lição que Jesus nos deu a falar sobre o João escrevendo sobre o que Jesus fez no capítulo 15. Irmãos, amar não é fácil. Amar muitas vezes é difícil, porque amar a quem nos ama é fácil. Mas a Bíblia vai na contramão. Jesus falou que, inclusive nós aprendemos na escola na nossa escola bíblica do ano retrasado, foi o pastor Gil Monteiro, se me falha a memória. Jesus fala o seguinte, que a lei romana mandava alguém andar de acordo com a lei. Qualquer soldado romano pegasse, ele tinha que andar 1 milha de acordo com aquilo que ele estivesse fazendo por ordem daquele soldado. Qualquer um soldado. Ele estava com peso na mão, estava carregando uma bolsa, saiu do Guanabara com 3 bolsas na mão, pegou um judeu pela frente, toma aqui, ó, carrega para mim. E ele tinha que carregar. Ele tinha que carregar, não podia reclamar. 1 milha carregando aquela bolsa. E ele olhando ele carregar. Carrega, ele carrega mesmo para mim. Está vendo? Eu sou soldado. Você é judeu, alemão, e você está carregando. Está ouvindo tudo aquilo, os caras daquele homem. Aí quando terminou a milha, ele falou: opa, peraí, acabou agora o teu direito. Agora, quem carrega você mesmo, se vira, dá teu jeito aí. Mas Jesus falou que não é assim que a gente deve proceder. Você carregou, aí o soldado falou: agora acabou, né? Porque agora você cumpriu a lei, então agora é comigo. Aí ele falou assim: não, mas eu vou carregar mais 1000 para você. Mas por quê? Porque eu te amo, rapaz. Eu amo você. Meu irmão, o amor é que faz a diferença. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, em Coríntios 12, ele diz que nós precisamos buscar com zelo o quê? Todos os dons. E quando ele termina, né, pastor? Ele diz: quando você termina, eu vou te mostrar um caminho ainda melhor. Um caminho ainda melhor, irmã Gelana. E que caminho é esse? É o caminho do amor. É preciso que haja amor. Amor pelo Pai, pelo Filho. Amor do Filho pelo Pai. Que a gente está
eu termino agora dizendo, aconteceu comigo, talvez possa ter acontecido já com os irmãos também, mas comigo não foi fácil não. Eu estou indo lá pela Rua da Carioca. Saí do trabalho, isso já deve ter uns 7, 8 anos atrás, eu estou indo. E a gente está, não, bota 7 anos nisso, eu estava dirigindo a congregação do Sinai, uns 15, 20 anos. E estou indo lá, no fundo, passei no lado da Carioca, ali no edifício central. Quando eu passei por ali, entrou um cheiro, meu marido. Um cheiro daquele sanduíche, daquela sanduicheira do Bob's. E naquele momento, aquilo não entrou só no meu nariz. Aquilo consumiu meu corpo todo. Aquilo entranhou dentro de mim. Aquilo me dominou, mas eu tinha um compromisso. Eu tinha que estar na congregação e eu fui andando. Só que os passos, gente, que era tão forte, agora já ficaram mais devagar. Eu cheguei a atravessar até a rua da Assembleia. Eu cheguei a botar a mão no balaústre do ônibus. Mas em dado momento eu falei, não, eu vou voltar. Eu vou voltar. Aí a gente olha o que é a tentação, né? Naquela hora eu voltei, agora eu voltei mais depressa, e andei depressa e quase corri. Cheguei lá, entrei numa primeira fila. Naquela época não tinha nada eletrônico, uma fila, tinha algumas pessoas na minha frente. Quando eu cheguei lá, eu pedi aquele trio, me dá logo aquele trio, um copão de Coca-Cola. Eu já estava imaginando aquele sanduíche. Olha, Milena, eu já estava com a minha cabeça pensando em comer aquele sanduíche. Parece que ele já estava na minha boca. Eu já senti o gosto da batata frita. Oh, Jesus amado. Paguei o valor, fui para outra fila. E de repente chegou lá o meu pedido. Bandeja na mão. Sanduíche olhando para ele. E eu estava vendo aquilo ali. Meu Deus do céu. Agora eu vou sentar, vou comer. Ainda aquele sachêzinho de ketchup e mostarda. A minha cabeça só pensava naquilo, irmão Francis. Até eu chegar na porta. E um cidadão falar comigo. Varão, todos me negaram até agora. Você não vai fazer isso, varão. O segurança ainda falou assim: agora, rapaz, esse camarada fica perturbando até todo mundo aqui. Ele falou: você não, varão. Eu estou faminto, varão. Olha, meu irmão, aquela fome toda se transformou numa lágrima. Eu virei para ele e falei assim: pega. Ele meteu a mão no sanduíche e falei: não, leva tudo. Leva tudo. Aí ele falou assim: segurança falou para mim, eu não posso ir lá pegar outro com o senhor. Eu falei: nem precisa, eu vou embora. Fui embora. Eu, o meu desejo com o meu sanduíche. Sentei dentro do ônibus. 217. Para chegar na congregação do Monte Sinai. Confesso aos irmãos que eu fiquei pensando no sanduíche. Meu Deus. Já era para me estar na igreja. Atrasei minha chegada. Comprei o sanduíche. Continuo com minha fome. E agora estou eu aqui. Só Jesus. Mas, irmãos, a Bíblia diz que os caminhos de Deus são perfeitos. E ele fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu cheguei na congregação, dei a palavra de sexta-feira, a palavra doutrinária. Terminei o inimaginável. Daqui a pouco, umas 3 irmãs saíram. E uma vai para cá, outra vai para lá. Por que vocês não estão saindo hoje do tempo? Daqui a um pouco, quando acabamos, tem uma vez apostado, falei: irmã Ezequiel, olha, hoje nós fizemos uma coisinha diferente aqui. E o senhor vai lá fora para ver. A gente fez uma recepçãozinha. Quando eu olhei, recepçãozinha, irmão, tinha de tudo. Tudo que você pode imaginar. E naquela hora ali, meu irmão, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu imaginei, caiu por terra quando Paulo caiu também no caminho de Damasco. Eu levantei a minha mão para o céu e falei: louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Quando
que é meu, não dou a ninguém. Ninguém me doa, né? Mas é doando que se recebe. Paulo falou, se você quiser gozar das delícias, das bênçãos de Deus, abençoe, porque Deus é poderoso para nos retribuir. Aleluia. Graças a Deus. Estamos em uma campanha lá para a gente fazer lá fazer a congregação. Vocês viram, eu estou orando de madrugada, orando a Deus, a tarde, para Deus multiplicar o número de pessoas aqui. Graças a Deus, Deus está fazendo isso. Olha, na escola dominical está sendo multiplicado. As noites aqui, Deus tem multiplicado. Os irmãos também orando. Essa é a oração do pastor. O pastor tem obrigação. Mas, irmãos, agora eu estou com mais tempo e isso está acontecendo. Para a gente fazer lá. Porque daqui uns dias aqui não vai caber. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. E se eu e você trabalhar, doar nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor, Deus já vai multiplicar os membros aqui. Amém? Agora eu quero saber se tem aqui alguém que queira se doar agora a tua vida para Deus. Se doando para Deus operar na tua vida. Tem aqui alguém que aceitar Jesus como teu Salvador? Ah, pastor, eu sou um pecador. Jesus nem foi salvar pecador mesmo. Eu acho que não tinha isso tão pecador quanto a mim. Porque às vezes, irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu quando eu penso no meu passado, eu tenho a maior vergonha de mim. Mas não prestava mesmo. Mas Deus me salvou e hoje eu estou aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tem aqui alguém para Jesus? Não tem? Então vamos ouvir agora. Glória a Jesus. Nossos trabalhos prosseguem sempre de segunda a sexta-feira. A nossa oração matutina aqui no templo 7, 6 a 7h30 da manhã. E também temos na terça-feira o nosso culto aqui administrativo a partir das 19 horas. Sempre aqui às terça-feira o nosso culto doutrinário tem sido uma bênção. E na quinta-feira o círculo de oração aqui a partir das 17 horas, logo após um grande culto de adoração. Sempre teremos aqui a congregação de Monte Hermon, Novo Jardim, Jardim da Esperança e também o Brilho Celeste estará louvando a Deus. Tem sido uma bênção nos cultos de quinta-feira aqui, como domingo também, mas como Deus tem feito maravilha aqui nos cultos de quinta-feira. Você deve vir também nos cultos de quinta-feira, porque milagres têm acontecido aqui. Irmãos, tem uma carta dos Hebreus diz que muitos, sem saber, hospedaram em casa, sabe quem? Anjos. Sabia que já teve uma irmã que foi abraçada por um anjo e foi curada. E ela trouxe uma mensagem do Senhor para ela, ela recebeu a cura. E você também pode ser o próximo, né? Pode ser o próximo. Foi um anjo? Não, porque o nome de Jesus é que cura, né? No nome de Jesus essa enfermidade vai embora. Muitos milagres estão acontecendo aqui nas quintas-feiras. Tem sido realmente uma quinta-feira de milagre. Você pode também receber o teu aqui. Não deixe de vir nas quintas-feiras. Sexta-feira nós temos aqui também o nosso trabalho evangelístico. O nosso missionário Gerson, na grande comissão, está na Praça Barão Drummond, ali pregando a palavra de Deus. Também na terça-feira, voltando um pouquinho, com Pedro Ernesto, só que é pela manhã, por cerca de 9h30, o grupo vai até ali também fazer a obra missionária. No sábado, nós temos a consagração aqui, que envolve todo o campo aqui, no sábado de manhã, orando, buscando a presença de Deus, e às 19 horas, culto com mocidade, né? É o primeiro sábado. Então, todos os jovens, também uma bênção nos cultos de mocidade. A igreja deve participar. Ah, mas é culto de mocidade. Irmãos, nós vemos que no passado a igreja ficava cheia de irmãos que não eram jovens. Isso era um amparo para a mocidade, né? Agora é culto de mocidade. Venha,
também da experiência dos irmãos aqui. Então, no próximo sábado e domingo pela manhã, 9 horas da manhã, escola dominical, um novo trimestre se inicia, já tem a literatura à disposição. Quem não pegou ainda, pegue a terça, pegue a quinta, está ali. As congregações já estão com todos os seus kits já preparados, é só o dirigente pegar, levar e distribuir nas congregações. Todos devem ter o material aqui no primeiro domingo. Então, no primeiro domingo, escola dominical, classe única, logo após Santa Ceia do Senhor. Então, estaremos aqui comemorando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E vai coincidir com esse momento também que todos estão aí, que é o dia, domingo é o dia de quem? Fala baixinho, né? Já compraram ovo? Quem comprou ovo aí? Pegou, né? Todo mundo quietinho, né? Bombom da garota, quem vai comprar, né? Irmão, mas a Páscoa verdadeira é com erva amargosa, né? O povo lá comemora a Páscoa tomando erva amargosa, para lembrar do sofrimento lá do Egito. Mas Cristo é a nossa Páscoa, né? Cristo é a nossa Páscoa, Ele passou por cima das nossas dificuldades, por isso você está aqui nessa noite. Quem pode levantar a mão bem alta aí para glorificar o Senhor? Jesus passou por cima, meu irmão. E domingo você vem aqui celebrar isso, né? Glória a Jesus. E logo após a noite, 18h30, mais um grande culto de adoração a Deus. Teremos aqui a congregação de Jardim das Oliveiras. Vale aí uma social aqui, porque nós estamos terminando o mês, mas no dia 27, nós falamos até o dia 25, foi dia 27, foi o aniversário da nossa irmã Gabriela, a Gabi, né? Ela fez no dia 27, no dia 30 será a nossa irmã Madalena, ela canta no conjunto Vencendo pela Fé, né, Rita? Ela é integrante do Vencendo pela Fé. E também no dia 30 vai ser a nossa irmã Duda, a Duda está ali, ela também é no dia 30, que bênção. Tem cantina funcionando, os irmãos saem, passem lá, preço bom, e você vai sair daqui alimentado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero trazer uma comunicação para os que vão se batizar. Não fiquem faltando, não. Certo? Porque tem gente que está faltando aos estudos dos novos convertidos. Não faltem, não, porque tem gente seguinte, vai se batizar, veio o primeiro dia, depois quer vir no último dia já em cima do batismo. Não vai batizar, não. Tem que ser constante. Já aconteceu isso. Veio o primeiro dia, o segundo, eu já fui lá, já fui. Aí tem um mês, 2 meses, agora eu quero mais, não vai se batizar, não vou liberar, não. A gente temos que levar as coisas de Deus a sério, para sermos abençoados. Amém? Sexta-feira passada, vieram 3, só tem uma que veio durante os primeiros. Sexta-feira. Os outros dias são novos agora. Pelo amor de Deus. Amém? Então vamos fazer a coisa séria. Outra coisa. Terça-feira é culto de medo. É culto de você comer giló, mesmo, é giló. Entendeu? É giló. Para aprender, irmãos. Certo? Para tirar aquele limo de peixe. Tirar radicalmente e deixar a pessoa limpinha. Pessoas que têm responsabilidade na igreja não estão passando do estudo de doutrina. Que coisa é essa? Nós vamos ver isso direitinho. Porque nós temos que sermos verdadeiros cristãos, lavados e comprados pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos agora ficar em pé que nós vamos agradecer ao nosso Deus. Nos agradece aqui. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, Pai amado, Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade, qual podemos estar aqui na Tua casa, juntos, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Obrigado, Pai querido, porque mais uma vez o simples e
estado presente em nosso meio, quando nos reunimos aqui para adorar o Senhor. Obrigado pela tua palavra, qual falou nos nossos corações. Deus querido, continue guardando o teu povo, leva-os em segurança até os seus lares, livrando os acidentes, Pai querido, dos homens maus, pelos caminhos, Pai querido, nas conduções. Deus amado, abençoe os teus filhos, Senhor, ao entrar em suas casas, Senhor. O início dessa semana, Pai, seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, Pai, porque o Senhor, tenho certeza, a qual continua à frente, dando todo o livramento. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Igreja gloriosa, guarda no teu coração a palavra do Senhor, esconde no teu coração, para não pecar contra Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja aqui em Vila Isabel,